Seja bem-vindo a nosso sexto episódio do podcast Filosofia 2. Comigo, Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E comigo, Evelyn Lima, sua professora de filosofia cotidiana. Episódio de hoje, nós falaremos sobre crise de identidade, crise de subjetividade. Quem é você? A pegada dessa temporada atual é falar sobre temas perenes, eternos, como a reflexão de hoje. E o que motivou o nosso episódio hoje foi uma mensagem que enviaram para Evelyn e que nós achamos ser bastante rica para reflexões sobre isso, assim. Então a gente vai partir de uma mensagem real de verdade. A gente só não vai dizer o nome da pessoa porque não pedimos para ela. Exatamente. Como eu não sei se as pessoas ao redor dela sabem da questão que ela trouxe pra mim, achei melhor. Não é nada demais, mas achei melhor não dizer o nome dela, porque não deu tempo dela me responder se ela queria ou não. Mas, eu já quero deixar aqui, vocês fiquem de orelhas atentas, de ouvidos atentos, de olhos atentos, porque se vocês gostarem desse formato em que a gente reflete a partir de uma dor real e que vocês enviam pra gente, sinalizem aqui embaixo. Comentem. Pô, Vitor, eu tenho uma dor que eu queria dar um relato pra vocês e queria que virasse um episódio de podcast. Ia ser ótimo, inclusive, se vocês mandassem, porque é muito mais. A proposta do podcast sempre foi trazer o repertório filosófico e literário para questões reais, cotidianas que a gente passa, mas até então são questões que a gente traz, né? Se vocês trouxerem relatos de vocês, da vida de vocês, das questões intelectuais e existenciais de vocês, a gente consegue trazer esse repertório para questões que às vezes a gente não pensaria porque não é exatamente o que a gente passou. Então, quando alguém traz, Exato. fica mais interessante. E a gente pode garantir completo anonimato, tá? De vocês aqui. Você pode mandar, a gente coloca um pseudônimo. Por exemplo, o pseudônimo para ela vai ser Janaína. Janaína. Vamos começar a primeira parte aqui dessa nossa conversa lendo o que a Janaína escreveu, tá bom? Então, estou aqui com o meu tablet e a mensagem foi a seguinte. Oi, Evelyn. Eu vou te descrever algo e torço para que leia e possa me ajudar. Cresci em um lar cristão, mas nunca gostei de seguir a religião. Mas também não queria a vida de beber e shows. Pelo menos por aqui, com as pessoas que me rodeiam, são os caminhos que sobram. Então conheci meu esposo, ele que me apresentou o INEF, e a vida que ele levava, o intelectual. A vida que ele levava me chamou a atenção, e foi exatamente o que eu queria para mim. Dito isso, onde quero chegar é que estou um tanto perdida quanto a mim. Acho que desde o início eu estava sempre seguindo ele e não conseguia me achar. E saber o que eu queria, porque ficou cortado aqui. Eu não conseguia me achar e saber o que eu queria. Tenho noção, é claro. Mas, enfim, no momento, o conflito é: quem é Janaína, sem ser filha, mãe e esposa? Quem é a Janaína? Sabe? Eu te admiro muito como mulher. Quando vejo seus destaques, me sinto familiarizada. E quando vejo os podcasts, o que eu queria não era bem um conselho. Eu queria referências. Como eu posso chegar ao meu íntimo? Que tipo de conteúdo eu poderia usar para me extrair de mim? Você poderia me orientar? Desde já, agradeço muito. Então essa foi a mensagem da Janaína. Janaína. E aí, a gente pode começar falando sobre isso, apesar dela ter pedido para você, foi no seu perfil, não foi? Foi no meu perfil. Meu perfil lá no pessoal, Instagram, sim. que é evelynlima.dc. Não é um perfil de conteúdo, mas às vezes eu passo alguns pitacos por lá. Evelyn com Y, evelynlima.dc. Vai lá, se você quer falar diretamente com a Evelyn Lima. Bobo. Abre aí pra gente a discussão. Vamos abrir aqui. Eu pensei assim, ó. Vamos falar sobre função, né? A pergunta principal dela foi: quem é a Janaína sem ser filha, mãe e esposa? E ela cita quem ela é. Ela sabe quem ela é, só que ela quer que a gente exclua essas variáveis. Mas vamos primeiro entender que variáveis são essas. Filha, mãe e esposa são funções sociais. São funções que nos cabem quando a gente habita uma sociedade. Então, ser filha é uma função de filiação, como o nome diz. Ser esposa é uma função de família que você constitui, ao passo que a anterior é a família que te constitui.
filha, mãe e esposa, né? Tá. Mãe e esposa é a família que você constitui e filha é a família que te constituiu. Então, nota que são 3 identidades que te constituem enquanto família, enquanto alguém pertencente a um grupo. Isso constitui quem você é, mas não há dúvida. Todo mundo é, em primeiro lugar, isso, né? Se não constituiu a própria família ainda, foi constituído por uma família anterior. Mas, Vitor, eu não sei quem foi meu pai e minha mãe, eu sou órfão. Então, de certo modo, a orfandade dá uma função para você. Você construir sua identidade ao redor, por exemplo, dessa ausência de um pai e de uma mãe biológicos. Então, mesmo que você não tenha, isso, de certo modo, tem consequências em quem você é. Quando você vai se definir em relação a grupos, família, pode ser faculdade, pode ser emprego, pode ser escola, pode ser clube de lazer. Você tem uma função ali. Então você é definido por aquilo que você deve fazer, ou seja, pelo objetivo que você cumpre ali, pelo propósito, pela finalidade. Essa é uma maneira, e a maneira mais presente na vida humana de identificar quem você é. É só você se perguntar: o que eu faço para um grupo ao que eu pertenço? O que ela está sentindo falta é: puxa, eu queria investigar quem é a Janaína quando quem está colocando a finalidade do que eu tenho que fazer não é o meu grupo, sou eu. Sim. É isso que eu estou lendo do que ela está exigindo, não, do que ela está requisitando da gente. E quando sou eu que tenho que colocar minha finalidade? Porque eu sei das minhas finalidades, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha. Tenho que cuidar do meu filho, tenho que me relacionar com meu esposo, tenho que respeitar meus pais. Mas tá, não é que ela tá infeliz com isso. É que ela quer, tá, mas é só isso? Esse só aqui, pelo amor de Sócrates, não entenda como um menosprezo. É só no sentido de uma busca por mais, né? E eu acho que o cerne filosófico tá em: será que eu só tô obedecendo a meios que me colocam, a meios que obedecem a finalidades que eu não controlo, ou eu tô refletindo sobre os fins que a minha vida própria pode adquirir? E que eu penso na dicotomia razão instrumental, razão reflexiva. De onde é que eu tô tirando essa dicotomia? Ela não é proposta por eles, mas eles desenvolvem no século XX, que são os teóricos críticos ou Escola de Frankfurt. Tem uma diferença básica entre um e outro, a gente tem aula sobre isso, mas não é o caso aqui. Segundo eles, o nosso sistema econômico faz com que todo mundo haja só no modo razão instrumental, ou seja, ninguém discute sobre o que fazer, a gente só discute sobre qual é a maior eficácia, como atingir melhor os fins que já estão postos, né? Ao passo que caberia à filosofia colocar para a gente a necessidade da razão reflexiva, que não é só refletir sobre como fazer de modo mais rápido, mais econômico, sem estresse, o que já colocaram. Sim. Mas quais são os fins que eu posso colocar que ainda não estão colocados? Ou eu devo obedecer esses fins? Então, me parece que essa é a dicotomia primeira instrumental aqui que a gente pode colocar na mesa. Ela está pedindo por uma razão reflexiva. Eu li assim. É interessante a sua leitura. Eu acho que, já que a gente vai falar sobre referências, foi o que ela pediu, né? Como que eu começo a construir essa subjetividade, não mais dependente do marido, não porque tenha sido ruim depender do marido nesse. Hoje a gente tem que fazer essas ressalvas sempre, né? Sempre, mas no sentido de ela se interessou pelo mundo intelectual via o marido, ela tinha antes uma existência de negação, ou seja, eu não me identificava com o lar que eu fui criada e com as opções que eu tinha. Então, eu fui criada num lar cristão, mas tinha minhas questões em relação a isso, mas também as outras opções que o meu meio permitiam, ela botou ali como beber, sair, coisas assim, também não me identificavam. Então ela vinha tendo uma existência de o que eu conheço não é o que parece ser para mim, mas eu não sei quais são as outras opções. Ela conhece o marido que vive uma vida intelectual, ou não sei se ele vive inteiramente ou se ele só faz disso parte da vida dele, do hobby e tudo mais. E ela fala: entendi, esse é um outro caminho que eu não conhecia e esse outro caminho é interessante. Então ela descobre a vida intelectual pelo marido. Só que aí acontece uma coisa muito curiosa e muito comum, que é quando você entra no mundo por outra pessoa, você nem sempre consegue achar você naquele mundo.
Porque por um bom tempo você desenvolve uma subjetividade, é isso que dá não fazer o exercício de dicção antes do podcast, hoje não deu tempo. A língua trava. Faltou o exercício da caneta com o Gabriel rindo na minha cara hoje para poder não travar tanta língua. Quando você desenvolve a sua subjetividade indo na referência de alguém, porque você admira alguém, alguém te apresenta um mundo que você não conhecia, você começa a apenas ir atrás disso. A pessoa te conduz. Só que você chega um determinado momento que você percebe que a condução da pessoa faz parte daquilo que é a identidade daquela pessoa. E aí entra a crise de subjetividade, que é: agora eu preciso entender qual que é a minha identidade dentro desse novo mundo, porque até então a identidade era seguir o que o outro faz. E um ponto interessante sobre isso é a nossa leitura dessa crise parte das nossas referências também. Eu acho que a sua leitura é interessante, mas eu tive uma leitura um pouco diferente da fala dela, porque eu passei exatamente pelo que ela passou. Exatamente assim, muito, muito, muito próximo. E eu acho que é uma vivência bastante feminina. Esse é um episódio especial do Dia das Mulheres, inclusive, você esqueceu de falar lá no iniciozinho. É porque eu sou homem. A gente trouxe esse tópico para hoje, especificamente para sair ali junto com a data do Dia das Mulheres, porque não é uma questão trivial. Você trouxe os papéis sociais para a mesa, não é uma questão trivial. Por que existe tanto essa crise, majoritariamente em mulheres? Que é uma crise de não se sentir segura na construção desse caminho intelectual. Então, eu tenho os meus... Não é só a questão sociológica dos papéis mãe, esposa, porque esses são importantes, mas é uma crise mais geral, digamos assim. Se entender para além dos papéis que você cumpre, da profissão que você tem. Então, se eu sou médico, quem sou eu além de médico? É uma crise mais generalizada, mas essa crise específica de ser conduzida para o caminho intelectual via uma figura masculina e depois falar, tá, mas e eu nesse caminho? O que eu penso sobre isso? Ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade de se sentir segura na afirmação dessa nova identidade, é uma crise extremamente comum, não é individual, da Janaína, quase que saiu o nome dela, de fato. Não é uma crise individual da Janaína e é uma crise sociológica, no sentido de que ela é de um grupo social, de mulheres passarem muito por isso. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas para trazer um exemplo pessoal, eu já tinha uma admiração pelo mundo intelectual antes de te conhecer, desde criança, sempre, apesar do meio em que eu fui criada, periferia do Rio de Janeiro, não fosse um meio que incentivasse isso, eu sofria chacota, inclusive de familiares, de tipo, a Evelyn tá estudando, coisas do tipo. Mas eu desenvolvi mesmo, apesar desse meio, esse interesse desde cedo, mas as minhas referências eram bem limitadas. Quando a gente se conhece, eu sempre falo isso, né? Que minha primeira atração, assim, da sua figura foi pela inteligência, foi pelo aspecto intelectual. Peraí, não foi Lá vai ele, né? pela minha infelicidade devido a meu rostinho bonito. Não foi. E eu achei que era até hoje. Não foi. Pelo meu corpo atlético. Palhaço. Eu sempre falo isso, mas não finja que não saiba, porque eu sempre trago esse ponto. O seu primeiro impacto em mim foi imponência, e essa imponência veio via presença intelectual. E eu digo, essa coisa que mais te colocou presença no lugar foi fiquei encantada, você dominou a mesa, eu sempre falo isso. A gente foi fazer, o Vitor foi meu veterano, para quem não sabe, na filosofia, e a tua turma me recebeu e a gente foi pro bar depois lá do trote de filosofia, que é o trote super simples, né? A gente foi todo mundo pro bar da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente sentou lá, assim, foi coisa de menos de 5 minutos, o Vitor já estava dominando, era ele e um professor, assim, de igual para igual. Eu falei, esse aluno aí se colocando do lado do professor. E aquilo, como é que a pessoa consegue ter um nível de segurança, de domínio, de fala, de autopercepção, de análise das pessoas, de si, do mundo, dos temas. E isso chamou muita atenção. E aí você me puxou para aquilo que o meio que eu convivia não tinha, que era falar, então isso, eu não sou maluca de gostar desse tipo de coisa, tem gente que gosta também. E aí, só que você sempre estava muito à frente de mim, tanto por ser mais velho, quanto porque esse mundo já fazia parte do seu mundo de verdade, não era uma novidade como era para mim. E então, me espelhar em você, me inspirar em você para desenvolver esse lado intelectual, e você tinha isso de volta também, tinha uma coisa de querer me ensinar e de querer que eu me desenvolvesse intelectualmente, tinha também uma
uma afirmação de identidade em cima do ensinar uma menina jovem que quer ser intelectual. E eu tinha uma coisa de namorar um cara mais velho que era intelectual. Então, eu fui desenvolvendo, apesar de já ter esse gosto de antes, é isso que eu quero dizer, eu fui desenvolvendo essa identidade intelectual a partir da sua aprovação e da sua condução. Conforme você trazia, e a gente ia conversando e se desenvolvendo, conversar sempre foi uma marca nossa, eu ia me desenvolvendo intelectualmente, mas em algum momento eu senti exatamente esse conflito da Janaína, que eu já falei com você, inclusive algumas vezes, que é falar, você começa a entrar nesse mundo e ser guiado é muito bom, mas chega um momento que você fala, tá, mas agora eu acho que eu não tô mais sendo só guiada, eu não tô só me inspirando, eu não tô só tentando aproveitar alguém que entende mais do que eu pra me ajudar, me ensinar, me evoluir. Eu acho que eu começo a ter alguns pensamentos meus, mas eu ainda sinto insegurança, entra o fator feminino aí, uma insegurança muito mais forte, com o se colocar e entender que você pode desenvolver um pensamento próprio. É como se, não de modo consciente, mas de modo inconsciente, a gente absorve que esse lugar da intelectualidade, ele é dado. Não é, ele é dado para homens, de modo geral, no seguinte sentido, não é que existe uma aprovação, não tem gente que acha que é assim, assinou um papel e falou, homens estão permitidos a serem intelectuais. Mas há um desconforto muito menor em ocupar esse lugar para homens, porque as nossas referências são essas. A gente pensar em escritor, em intelectual, em um grande intelectual falando, a gente pensa em homem, até hoje. A gente teve um episódio que a gente falou sobre isso, quando falou do médico também, cargos de poder e tudo Descobriu que mais. o Gabriel era Tá preconceituoso, vendo? né, Gabriel? Descobriu o preconceito do Gabriel no último episódio com ele. Mas é porque é isso, é inconsciente, é independente da nossa vontade. Às vezes, inclusive, tem gente que tá militando nisso, mas na hora que pensa mesmo, vai pensar numa figura masculina. Esse mundo intelectual, esse mundo público, política, intelectualidade, também ainda são muito masculinizados no nosso imaginário mesmo. Então, como esse imaginário permeia a forma como a gente entende o natural e o não natural, o mais comum e o menos comum, sem que a gente perceba, quando a gente tenta se colocar nesse lugar, mulheres, a gente se sente como se estivesse invadindo um lugar que não é seu. E, portanto, você se sente muito mais insegura. Ainda mais quando você começa a fazer isso depois de estar ao lado de um homem que já ocupa esse lugar. Então, você sente, acho que, um desconforto ainda maior, porque vai, inevitavelmente, sempre a pessoa sempre vai se comparar ou sentir que os outros estão comparando. Ele sempre foi intelectual, eu tô entrando nesse mundo agora, se eu tentar falar uma coisa minha, botar um pensamento meu, tentar me colocar aqui, claramente eu nunca vou conseguir que nem ele. É como você enfim, tentar inventar um golpe seu diante de um atleta do lado, entendeu? Vai ser sempre uma coisa assim. Só que sempre uma coisa desconfortável. Só que você não sabe, tá? E quando que eu chego lá? Em algum momento eu posso avançar nesse mundo. E esse se sentir sempre insegura, às vezes a mulher tá com doutorado e ela entra assim, mas será que talvez eu não sei, não é hora de me colocar ainda, sabe? Então, eu acho que o conflito dela vem também muito desse lugar de não se sentir autorizada inconscientemente a ocupar uma posição, uma segurança intelectual, seus pensamentos, sua vida, suas referências, e não saber por onde começar para sentir essa segurança. Então ela fala, tá, tudo bem, entendi as referências dele, mas como é que eu começo para construir essa segurança, construir esse lugar que eu falo, tá, eu tenho os meus pensamentos e eu tenho a minha forma de me colocar no mundo. Eu posso mudar Não a pode, que hoje rota é dia aqui? das mulheres, não pode nada, brincadeira. A rota um pouco aqui Muda. do roteiro? Vai lá. Porque eu acho que numa segunda parte a gente poderia falar sobre como você buscou sair disso, dessa situação, e quais foram os caminhos que você percorreu. Não querendo que com isso fazer um método para qualquer mulher seguir a mesma coisa, mas para tentar, ao expor o seu caso, expor um caso real e a gente pensar a partir dele. Como é que você saiu disso? Ou tentou sair, ou buscou sair? O roteiro era mais fácil. Eu acho que, sinceramente, eu nunca refleti a fundo sobre o meu caso especificamente. Porque tem alguma coisa. Não, Aqui? é a minha blusa que tá. Ah, tá. Eu Que achei que você tá estava sinalizando para mim. Ai, meu engelhada. Deus. Que tá engelhada. Ah, tá. Eu, sinceramente, acho que eu nunca refleti sobre isso no sentido de qual caminho que eu segui, porque, e aí, bastidores, talvez vocês não saibam, mas eu sou extremamente insegura. Tem gente que acha que não, porque eu engano muito bem vocês. Engano pra caramba.
Eu realmente sou ótima, eu finjo muito bem, eu finjo que eu tenho uma segurança, mas eu não tenho. Eu vivo falando pro Vitor que eu vou parar de fazer o podcast, que eu não tenho nada pra falar. E não é toda temporada eu falo, ai, não, vamos parar com essa palhaçada. Eu gravo vídeo, vocês me dão retornos positivos, eu gravo 3 vídeos e falo, gente, que bosta, nunca mais vou gravar, eu só falo besteira. E aí, ou seja, eu não sei se eu ultrapassei de fato isso. Sinceramente falando agora, porque eu falei que eu nunca refleti sobre o caminho. Mas ao mesmo tempo, tô aqui, falo, me coloco, tudo mais, a gente discorda muito no podcast e eu recebo retorno de vocês sobre na percepção de vocês, essa coragem de discordar, de falar, de defender o meu ponto e tudo mais. Aham. E acho que eu melhorei isso ao longo do tempo, eu era mais insegura ainda do que sou hoje, né? Eu acho que o ponto principal, se for para elencar uma coisa assim minimamente prática, foi primeiro exatamente descobrir o que ela me pediu, que são as referências que eu me identificava. Então, eu descobri o meu estilo de literatura, por exemplo, descobri os filósofos que faziam, que eu me identificava mais, e tentar entender eles um pouco mais. Então, tentar fazer um roteiro próprio, digamos assim. E ir errando no meio do caminho, mas ir descobrindo quem são essas referências. E uma vez descobertas quais são essas referências, tentar entender por que elas me tocavam de algum modo. E aí descobrir temas que me interessavam, como a gente já falou aqui no podcast sobre velhice, sobre coisas assim, e com isso ir descobrindo quais são as questões que me formavam, as angústias e os interesses que me formavam. Sobre por que, por exemplo, trazendo esse tema porque a gente já falou várias vezes aqui. Por que que me tocou tanto os autores que me ajudaram a entender, me relacionar melhor com a velhice e com a morte. E aí, esse era um tema meu, não é um tema necessariamente tão tocante para todo mundo. Mas quando eu me interessei por isso, eu comecei a ler sobre isso, independente dos outros gostos, independente dos seus interesses. Eu me interessei por isso, comecei a ler sobre isso. E a partir disso, comecei a voltar. Então, entender por que aquele tema me tocava. Com isso, eu fui descobrindo questões existenciais que eram importantes para mim, questões subjetivas que eram importantes para mim, sobre minha formação, minha criação, minha família e tudo mais. E com isso, ia construindo ia me extraindo de mim, para usar a expressão que ela mesma usou, ou seja, entendendo a partir das referências que me interessavam e indo na raiz do porquê que elas me interessavam, eu comecei a descobrir como que eu pensava coisas sobre mim mesma. Acho que esse é o primeiro movimento, o movimento interno. E eu acho que o movimento externo é, apesar da insegurança, desde sempre estudar, ler e pensar, colocando isso de alguma forma para fora. Eu acho que não dá pra gente desenvolver segurança intelectual se a gente não se expuser ao terreno inseguro de se pôr para validação. A gente sempre fez isso juntos, eu não sei se é o caso dela, ela não fala, mas nem todo mundo que tem um casal em que um é intelectual e o outro se interessa, aquele que é intelectual realmente conversa sobre, eu não sei se é o caso dela, ela não coloca no relato, mas a gente sempre conversou muito. Isso sempre, esse sempre foi um terreno para pôr para fora ideias, e você nunca foi uma pessoa de minar as minhas ideias, né? A gente tem, o pessoal já vivenciou aqui várias discordâncias, a gente tem esses momentos, mas você sempre se sentiu também estimulado pela minha vontade de conversar sobre as coisas, desde quando eu não tinha quase repertório nenhum. Então eu acho que ter um ambiente seguro para falar e começar a discordar e começar a entender esses pontos é um caminho importante. E se não for o marido, como foi o meu caso, eu não sei se é o dela, é um clube de leitura. Aliás, tá aí, nunca tinha refletido sobre isso, mas participar dos clubes de leituras, que eu participei antes da gente ter os nossos, foi fundamental, porque ele era um espaço seguro, ninguém era assim, grande, conhecedor de tudo, eram pessoas tentando ler um livro que achavam interessante, e eu tentava ao máximo me colocar naqueles momentos. Eu desenvolvi muito a capacidade de refletir e levar pontos nos clubes de leitura. Porque eu acho que é um espaço de troca. E ter esse espaço de troca é importante para você conseguir desenvolver essa capacidade tanto de se colocar, que eu acho que está envolvida na questão, quanto de refletir mesmo. Eu acho que a gente não reflete sozinho, não dá. Para se desenvolver só lendo no seu quarto. Você precisa colocar à prova as suas ideias para entender se você está desenvolvendo elas ou não, se você concorda com elas ou não. Você precisa jurar que você acredita naquilo até que alguém te coloque contra a parede, você descobrir que você não tem argumento suficiente. Aí você fala, acho que não estava tão certo quanto eu achei que eu estava. Esse tipo de confronto, por mais que seja muito desconfortável para quem se sente inseguro, é o único caminho, eu acho, realmente capaz de desenvolver intelectualidade. E automaticamente também essa
fala, né? Não dá pra você ser um intelectual só dentro da sua cabeça. Você precisa saber defender seus pontos. Como vocês descobriram hoje, eu só engano vocês muito bem. Então, assim, se você consegue se colocar com talvez um pouco mais de segurança, essa segurança vai refletindo a sua capacidade de refletir vai refletindo a sua capacidade de pensar sobre as outras coisas. Você colocou 2 pontos aí, 2 movimentos, né? Acho que vale a pena a gente explicitar para ajudar ainda mais a Janaína. E qualquer outra mulher que esteja se sentindo numa situação semelhante, né? O primeiro é o movimento de encontrar os temas de interesse que não se confundem com os do marido. Ou seja, são temas de interesse que nascem das suas aspirações e não das aspirações que o marido se interessa, né? O segundo movimento é tentar encontrar espaços em que você possa externalizar isso, de preferência estimulada por outras pessoas, que te dão retorno sobre o que você está falando. São esses 2 movimentos? Macro? Acho que sim. Se for pensar do que dá para ser prático, acho que sim. O primeiro movimento lá de encontrar os temas, eu imagino ela objetando. Mas como é que eu vou atrás daquilo que me interessa? Se eu estou perguntando para você, é porque eu não sei o que me interessa. E eu me lembro que, até onde eu consigo lembrar, o que deu início a você buscar os seus próprios interesses foi um livro que você teve acesso na sorte. Aqui você teve acesso na sorte. A gente tinha acabado de sair de Seropédica, a gente foi morar no Estácio, que é um bairro lá do Rio, do centro do Rio, e a gente tinha poucos móveis em casa, tinha poucos livros ainda, né? Poucos livros ainda. Porque eu tinha acabado de entrar para um emprego que me pagou um pouco melhor, e o emprego ficava no Rio, e eu tinha que me mudar. Aí a Evelyn veio depois, porque ela terminou a faculdade um pouco depois e tal. Ainda estava fazendo mestrado, né? Então tinha que... Quer dizer, você terminou a faculdade e emendou no mestrado. Estava no final, estava entre fazendo monografia e preparando um projeto para aprovar no mestrado. Exatamente. E aí eu lembro que a gente viu um filme chamado Os Clausewitz. Se eu não me engano é isso. Os Clausewitz. Gabriel, por favor, anota isso aí em algum lugar para colocar na edição. Os Clausewitz, deixa eu ver se é isso mesmo. É um filme com Adam Sandler, se eu não me engano. Eu nem lembro do filme, mas... Ele tá no elenco. E aí, eu lembro que esse filme estava na Netflix, e, portanto, ele foi lançado ali em 2017, que a gente estava na casa de 2017. E o filme era muito... Eu não sei se é os Clausewitz, mas, bom, vamos colocar aí. Os Clausewitz, Adam Sandler, filme. O filme era muito bacana, porque ele tinha um diálogo muito interessante, assim. Ele é conhecido pelo diálogo. Aí eu me lembro que eu fui atrás os Meyerowitz. Nossa. Meyerowitz, não é Clausewitz, não. Os Meyerowitz. Botei Adam Sandler e aí apareceu. É isso. Os Meyerowitz. E aí a gente assistiu esse filme, e no filme, numa das cenas especificamente, eles estavam numa biblioteca, e aí aparecia, não sei se aparecia ou eles citavam. Eu acho que eles não citavam, só aparecia no fundo da cena, assim, em destaque, um livro do Thomas Mann chamado Os Braden Books. E por sorte mesmo, eu tinha comprado esse livro num sebo que ficava ali na Tijuca. O Estácio e a Tijuca são lado a lado um do outro. E a escola onde eu dava aula era na Tijuca, uma das 7. Aí passei nesse sebo, comprei. Por que eu comprei? Porque eu sabia que era um clássico, eu nunca tinha lido. Eu só comprei para deixar na estante para quando desse tempo ler. Aí quando a gente assistiu ao filme, eu falei, olha, aquele livro ali, eu acabei de comprar. Tá lá na estante. Aquela estante improvisada que eu tinha feito lá, né? Aquela estante de uma tábua só. Acho que era 2 tábuas, assim. Engraçado lembrar disso, né? E aí foi isso. E aí você foi ler o livro. E aí você se apaixonou não só pelo livro, como pelo autor
E esse autor virou o seu autor preferido, que é o Thomas Mann. Até hoje. Isso foi em 2017. 2017, foi. E esse foi o start, até onde eu consigo me lembrar, de como iniciaram os seus interesses. E aí, os interesses mais profundos, né? Por literatura. Especificamente por Acho literatura. que por literatura é aí o start, sim. E então, como é que foi? Até onde eu consigo lembrar. Foi por acaso. E tem um conceito sobre o qual a gente sempre fala, que é um conceito chamado, anota aí que esse nome é difícil, então escuta bem agora, serendipidade. Serendipidade. Ele vem de um conto oriental chamado Os Contos de... Uma história oriental chamada Os Contos de Serendip. Serendip era um local geográfico onde aconteciam os contos que consistiam basicamente em duas crianças saírem para se aventurar e elas sempre encontravam algo diferente do que elas queriam. E a aventura iniciava daí. Ou seja, era algo inesperado que constituía a aventura. Elas saíam em busca de algo e encontravam outra coisa. Serendipidade, portanto, é você sair em busca e encontrar outra coisa que você não estava buscando. Sair em busca e encontrar outra coisa que você não estava buscando. Exemplo concreto, você vai para uma biblioteca, entra num corredor que você não estava planejando, pega um livro numa prateleira que você não estava planejando, abre ele numa página aleatória que você não estava planejando, lê uma frase e essa frase te diz uma coisa interessante que você não estava exatamente buscando. Seria serendipidade. Ou, se você quiser uma versão mais Netflix, você abre a Netflix, fica zapeando lá, bota um tempo, vou zapear por aqui, vou explorar isso aqui durante 2 minutos. Vou cronometrar. Aí tá chegando, você tá em 1 minuto e meio, não escolheu o filme. Aí você pega aquele filme que, cara, não sei, vou escolher esse. Bum, escolhe esse, você não sabe nem de onde é que veio, começa a assistir, fala, cara, que história interessante. Aí você gosta dessa história. Eu até abrir aqui rapidinho, porque pra mim tem... A gente já falou desse conceito algumas vezes, né? Dessa palavra algumas vezes. Ela não é simples de explicar, porque é esse se colocar nessa situação enquanto você busca uma coisa, mas o que você acha não é essa coisa, mas essa coisa que você acha era tudo que você não sabia que você estava precisando achar. Uhum. E você só sabe quando você acha, mas ela não acontece do nada, você tem que estar em movimento. Então é difícil de explicar, mas tem a música que eu sempre lembro do Chico César. Deus me proteja de mim, Deus me proteja, né? O refrão é Deus me proteja de mim, mas o nome é Deus me proteja. Isso. E ele tem um trecho que ele fala, ele define serendipidade. Ele bota aqui, caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Boa. Então, assim, serendipidade, pra mim, esse trecho tinha que entrar no dicionário quando diz o que é serendipidade. Boa. Repete aí, devagar. Caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando. Vai só procurando e acha sem saber. É essa aí, grande Chico César. Boa. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade de gente. E da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja e guarde. É isso? Boa. Ilumine Zélia assim. Me ilumine Zélia assim. Essa música é maravilhosa, inclusive. Então, como é que eu acho os temas do meu interesse? Se mantém em movimento. Se mantém em movimento. Acho que outra materialização do que é a serendipidade foi a Gabi e o Gabriel, na verdade, né? Porque o Gabriel vem da corrente da Gabi, mas a Gabi veio quando a gente não estava buscando a Gabi. A Gabi primeiro veio porque ela se inscreveu lá num site para ser babá do Ulisses, porque a gente precisava que viesse alguém ajudar a minha sogra, mãe da Evelyn, a Beth, que cuida do Ulisses. Porque a gente ia se ausentar, aí a Gabi veio, a gente contratou sem conhecer. Quando eu voltei, eu apresentei aqui embaixo para a Gabi, né, que é aqui onde a gente trabalha, na época a gente morava nessa casa, hoje a gente não mora mais. A Gabi se interessou, ela estava buscando emprego já. Ela tinha estudado design um pouco, então ela tinha gostado da ideia de uma empresa que precisava desse serviço, assim, de uma forma mais geral do que só um design aleatório, né? Ela gostava de ler e tal, ela viu a biblioteca, se interessou. E aí ela pediu, a gente não pediu a ela mandou um e-mail pedindo uma oportunidade e tal. E ela está com a gente quanto tempo agora? Mais de um ano, certamente mais um ano e alguma coisa, né? E aí ela trouxe o Gabriel. O Gabriel também não estava buscando, ele estava querendo vir para cá para morar na cidade e tal. Serendipidade. A gente estava buscando uma babá
veio agora uma designer barra gestora de mídias sociais. E agora o Gabriel tá no campo de edição de vídeo Filmmaker. videomaker. 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 Então isso é serendipidade. Você tá no caminho e você encontra o que você nem sabia que precisava no caminho. Nesse ponto, eu acho que estou refletindo aqui em cima da sua leitura e pensando, como eu falei, eu nunca tinha refletido efetivamente os passos, né? Que essas Uhum. coisas assim, elas acontecem ao longo do tempo e às vezes você nem sabe o caminho que você mesmo percorreu, né? E eu fiquei pensando aqui nesse sentido de serendipidade, que eu me lembro que lá no Rio, inclusive, eu tenho um carinho muito grande por essa fase. Quando a gente estava morando lá no centro do Rio, foi a primeira vez que eu consegui entrar no ambiente intelectual, digamos assim. Porque, Fora da como eu falei, universidade. eu vi fora da universidade. Eu vim da periferia do Rio de Janeiro. Então, a gente não tinha, isso não era comum, esse mundo. E acho que foi, não sei se decisivo, mas fez muita parte desse desenvolvimento quando eu comecei a me colocar nos lugares que estavam envoltos nisso. E às vezes é só o ambiente. Começar a frequentar teatro, começar a frequentar o CCBB, lembra do CCBB que a gente ia muito? Tinha Sim. uma biblioteca lá 2017 foi o ano que a gente, todo final de semana, ia ao teatro, né? CCB. no CCBB tinha também uma biblioteca e uma sala de estudos. Então, e a gente tinha em casa, a casa que a gente morava tinha 2 quartos, lembra? A gente fazia um escritóriozinho desde o início. Fazia. Só que sair daquele ambiente e ir para um lugar que tinha gente estudando, gente lendo, que eu olhava que queria ser igual aquela pessoa ali que eu via. Às vezes eu via a pessoa só pela aparência, assim, eu falei, nossa, eu queria ser essa mulher assim, sabe? Eu novinha pensando sobre isso. Você frequentou 2 lugares ali naquela ocasião. Foi a sala de estudos da ABL, que ficava na biblioteca, né? E a do Maison de France, lá na Embaixada, né? Na Embaixada. Eu ia falar disso. Então, eu comecei a frequentar o CCBB, a sala de leitura, o teatro e a biblioteca do CCBB. Aí comecei a frequentar a biblioteca Comecei a frequentar a ABL, Academia Brasileira de Letras, que é lá no Rio. Então, estar nesse ambiente, a gente pegava um negócio que eu não estava entendendo nada, mas assim, eu falei, eu quero um dia entender, eu quero um dia pertencer a esse lugar. Eu sentava ali, às vezes eu queria só... ia para várias conferências da ABL, que eram extremamente acadêmicas, e eu ainda... Para mim ainda era tudo muito difícil naquela época, mas era isso, eu queria pertencer àquele lugar. E me colocar naqueles lugares ia trazendo tanto mais segurança, porque eu começava a fazer o ambiente se tornar normal para mim, aquilo me trazia um pouco mais de segurança ao longo do tempo, quanto fornecia momentos de serendipidade. Então, estar nesses lugares, tem livros que eu achei nesses momentos. Frequentar sebo foi importantíssimo para mim, Foi. que era uma cultura que eu não tinha, onde já se viu sebo em Santa Cruz. Para quem não conhece o que é Então, sebo, explica. Porque tem muita gente que não sabe o que é sebo. É verdade, enfim. Sebo normalmente é uma barraquinha, mas também tem lojas grandes, né? Mas é uma loja de livros usados, basicamente. É um ambiente de livros usados. Em que aí você troca livros, vende os seus, doa os seus, vai lá e compra livros que não são novos, embora muitos sebos tenham livros novos também, né? Uhum. Mas é basicamente um lugar de garimpar livro. Essa é a função de um sebo. Então, você acha preciosidades e acha coisas muito mais baratas porque elas não estão vindo direto novinha da loja, né? E normalmente tem também vinil, esse tipo de coisa, não só livro, né? E essa é uma coisa que eu nunca tinha tido acesso até então. Então, começar a frequentar sebo foi um dos principais hábitos que me permitiu serendipidade. Porque eu comecei a ter o hábito, que para mim era esquisitíssimo na época, porque eu não sabia escolher livro. Eu não tinha referência suficiente para falar, como hoje, vou comprar um livro do Thomas Mann. Quero um livro que aborde os mesmos temas do Thomas Mann, então provavelmente esse autor. Hoje eu saberia fazer isso, mas na época eu não sabia, até pouco tempo eu não sabia. Então, pegar o hábito de apenas... as pessoas vão para sebo. Foi você que... Eu peguei esse hábito com você, inclusive. E aí você vai lá comprar o quê? Não sei, eu vou olhar a prateleira. Aí eu pensava assim, como assim? Você vai olhar a prateleira? Você não sabe o que você vai comprar? Não, vou ali. Aí às vezes eu acho um autor, eu falei, eu sei que esse autor é importante, foi o que você fez com o Thomas Mann. Eu nunca tinha lido o Thomas Mann, mas você sabia que ele era um autor importante. Você bateu nele no sebo e falou, vou levar. Até hoje eu tenho apego a essa edição do sebo, inclusive, que tá aí até hoje. Que é uma edição não comercial, é uma edição de clube de livro. Era um clube do livro. livro. Algum clube do livro desconhecido. Acho que é Círculo do Livro, inclusive, uma coisa assim. E aí, esse foi um dos hábitos importantes, eu comecei a falar, entendi, então é assim que você faz? Vou fazer também. Eu ainda não sabia o poder disso, eu só tava tentando me colocar nesse meio. E aí eu comecei a frequentar sebos, frequentar mesmo, eu sempre parava, no sebo da Tijuca, inclusive se tiver alguém da região, da Rua das Flores, que foi o sebo que eu mais frequentei na minha vida. Como é o nome daquela praça?
Na frente da Era praça. exatamente na esquina da Rua das Flores. A praça era a Sans Pena. Na frente da Sans Pena, na Rua das Flores. Ali. Exatamente. E aí passava muito ali, porque meu psicólogo era ali perto também. E aí eu comecei a descobrir coisas. Eu olhava, tinha autor que eu não tinha repertório para falar, esse autor é importante ainda, eu estava desenvolvendo. Mas aí eu ficava lendo horas, lendo as sinopses dos livros. Aí tinha autor que era isso, eu já tinha ouvido falar. Aí chegava em casa e eu falava, esse autor é bom mesmo. E eles falavam, não, esse autor é super importante. Eu falei, legal, agora eu vou entender quem ele é. E aí eu tentava ler, e aí lia trechos, não lia todos os livros, né? Todo mundo sabe que leitores não leem todos os seus livros, né? Então, esse foi um hábito importante para criar esse momento de serendipidade. Então, frequentar sebo, especificamente, e frequentar locais que me traziam esse ambiente mesmo para me envolver com esse mundo, para descobrir esse mundo. Então, o CCBB, como eu falei, Centro Cultural Banco do Brasil, tem São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Frequentar a ABL, Academia Brasileira de Letras, que era um universo extremamente mais técnico, mas eu gostava de estar ali, e frequentar a biblioteca. Até hoje eu tenho um carinho também grande por esse lugar, a biblioteca que tem lá na Embaixada Francesa, no Rio também, tudo no Rio, né? Então esse momento que eu vivi ali foi muito importante para ir me colocando nesse ambiente e ir se tornando normal, com isso desenvolver mais segurança, com isso descobrir livros que depois eu ia descobrir lendo, que faziam parte das grandes questões que me incomodavam. Então, acho que, resumo da ópera, se pôr no ambiente das variadas formas. E acho que isso pode ser uma forma de descobrir as referências. Porque só uma lista de referência, tipo, passar uma lista de referência só, não muda a vida de ninguém, assim, em relação a esse aspecto intelectual. Tem que se pôr. Tem que se pôr, sem dúvida. Eu queria puxar antes. Acho que não, acho que já colocou. Acho que se pôr no ambiente vincula com a outra parte lá de encontrar locais onde você se manifesta, né? Mas eu queria colocar colocar na mesa um aspecto não romantizado desse processo. Boa. Porque ele tem conflito. Eu acho que necessariamente ele tem conflito. Tem uma chave de leitura da realidade, das relações humanas, que eu peguei emprestado do Hegel para ressignificar, porque ele não fala exatamente disso. Ele está na base do método que eu uso para filosofar e para ensinar filosofia. Inclusive, é a base do núcleo de formação filosófica. Eu chamo de método TEA. TEA. Vou falar do A, especificamente, que é uma palavra alemã. É um substantivo que pode ser pronunciado Aufhebung. Aufhebung. Para o Hegel, o Aufhebung é uma lei da realidade, assim como a gravidade é uma lei da realidade para nós. A realidade é movimento e ela se movimenta de acordo com o Aufhebung, que significa ao mesmo tempo negar, conservar e elevar. Negar, conservar e elevar. Isso é o Hegel. Eu penso que as relações humanas se dão assim o tempo inteiro. Elas são, a gente nega, conserva e eleva, nega, conserva e eleva. Eu acho que quando a gente está falando de construção da própria identidade, primeiro vem a negação. Quando eu me afirmei como alguém que quer fazer filosofia, o primeiro movimento que eu fiz foi negar o meu pai. Tentar me convencer que ele era menos importante do que era. E da minha perspectiva, esse foi o primeiro movimento que você fez. Não foi o primeiro, que o primeiro foi esse, o de descoberta do livro. Mas quando você começou a ser mais autônoma, teve um movimento de negação em relação ao que eu era representado na filosofia. Porque você começou a se afastar da filosofia. Eu acho que isso não teve só uma relação comigo, né, diretamente, teve também com o mestrado que foi atribulado, que você fez. Mas o movimento de constituição da sua identidade foi negar a filosofia. Você se afastou progressivamente de estudar filosofia e se aproximou progressivamente de estudar literatura. Não estudar literatura. Inclusive, assim, eu ia falar não estudar literatura no sentido formal, mas agora que eu me lembrei, a Evelyn chegou a fazer a faculdade de letras. Eu comecei, né? Então, chegou a fazer a faculdade de letras. Quando fala assim, parece que eu fiz, mas dá a entender ela isso. começou a fazer a faculdade de letras, que no Rio tem uma possibilidade de você fazer uma faculdade pública, ela chegou a fazer o Enem, só que é à distância.
É semipresencial, né? Você vai fazer testes e provas nos polos. Exatamente. Ela chegou a fazer letras pela... Qual foi a universidade? Pela UF. Pela UF, pela Federal Fluminense. Então, esse foi um movimento de negação. Você falou assim, eu quero me afastar de filosofia, e talvez tenha a ver com isso, né? Esse movimento de autonomização da minha figura. Vou me afastar do campo que ele domina para ir em busca do meu. E tem o processo em seguida de conservação. Fala assim, não, espera aí, também me interessam coisas de filosofia. Óbvio, Que coisas me estudar interessam? porque eu quis, né? Que coisas me interessam? E aí vem... Quando você nega e conserva, a elevação emerge. Não é que a elevação é um terceiro momento, necessariamente. Negar e conservar já faz emergir algo novo, né? Aliás, até hoje, não uma única, mas um tipo de literatura que eu mais gosto, que inclusive você não gosta, são literaturas que trabalham filosofia nos textos. O Thomas Mann é um grande exemplo. Todos os textos dele são filosóficos. Clarice e tudo mais. Então, a elevação final foi juntar as duas coisas, eu acho, no fim das contas. Eu gosto de texto assim, eu só não gosto de texto que parece inteligente. Que parece inteligente. Acho que você mudou com o tempo isso. Mas eu gosto. Por exemplo, o Milan Kundera, ele é um bom exemplo também. Ele é escrita filosófica o tempo inteiro, né? Então, eu quero dizer para Janaína que, Janaína, talvez o primeiro passo envolva você se indispor com o seu esposo. Explica melhor isso, por favor. Porque o movimento de negação, que é essencial na construção de identidade, o que é o movimento de negação na construção de identidade? É você dizer, eu não sou isso, eu não sou isso. E ao não ser isso, você se constitui como alguém que luta contra alguma coisa. E geralmente, quando você faz isso, eu não sou isso, esse isso não é algo abstrato. Esse isso se encarna numa pessoa. Você não gosta da pessoa que manifesta esse isso, seja lá ele qual for. Então faz parte do processo, quando a gente está na adolescência, por exemplo, negar os pais. Porque até então os pais foram as figuras dominantes sobre quem nós somos. E é bastante natural. E eu acho que tem um ponto sobre isso bom de pensar, que é, como você falou, é natural. O primeiro movimento que a gente passa a conhecer com os pais. Normalmente, a gente tem um momento de negação dos pais, que é fundamental para a nossa construção de identidade. Sim. Então, às vezes, a gente nega coisas boas que eles trouxeram ou coisas ruins para poder entender qual que é o nosso lugar. A gente nega tudo, a gente quer que tudo seja jogado no lixo. Mas é porque essa crise que a gente passa com os nossos pais, quase todo mundo, ela é da mesma natureza. Então, porque aquela pessoa, ela te criou. Então, você chega um momento que, normalmente, por volta da adolescência e início da juventude, que você tá com o mesmo conflito que ela tá trazendo aqui, só que nessa ordem familiar, que é, eu não sei se eu sou o que os meus pais querem que eu seja, acharam que eu seria, a expectativa que os meus pais colocaram sobre mim, sobre a profissão que eu vou seguir. Eu não sei se eu tenho a personalidade que eles dizem que eu tenho. Então, às vezes os pais estão falando, você é teimoso, você é inteligente, você... Eu nem sei se eu sou isso. Você passa por uma crise de, quem sou eu além do que os meus pais dizem que eu sou, ou além de ser filho deles, ou seja, essa versão filho do meu pai e da minha mãe. É exatamente a mesma crise, só que nessa ordem de filiação, né? De tentar se deslocar dos pais. Então, esse é um ótimo exemplo mesmo pra gente pensar. E a gente costuma, normalmente, fazer exatamente os 3 movimentos que você trouxe. Então, primeiro, você quer negar tudo que seus pais são, ou dizem que você é, ou você não quer ser nada parecido com eles, embora normalmente a gente seja igualzinho nossos pais, um deles, pelo menos. E você não quer ser nada do que eles projetaram pra você ser. Então, às vezes você até se identifica, mas se seu pai falou que você é tal coisa, você fala, não você. Não quero ser, não quero gostar do que ele diz que eu gosto, não quero ser o que ele diz que eu sou. E aí você faz uma negação radical. Nessa fase é mais radical, acho, do que na vida adulta, né? E depois você vai passar pelos outros movimentos pra justamente no final você tirar essa raiva que você ficou dos seus pais e construir você. Porque essa última etapa de elevação, ela só acontece quando você começa a encontrar, de fato, uma identidade. Então, você não precisa mais negar o outro com tanta veemência, porque agora você já tem mais segurança sobre o que você pode afirmar sobre você mesmo. E sobre o que, daquilo que você negou, era só uma forma de se movimentar para descobrir quem você era. E parte daquilo fazia todo sentido e você pode conservar no final das contas. E aí você consegue fazer um movimento de construção de identidade.
Então, esse movimento é bem interessante para clarificar o que dá para ser feito. E um ponto que eu acho importante ainda associado a isso é que não é necessariamente que quando você cria a sua identidade, seja lá com os pais, seja, por exemplo, nesse exemplo aqui do marido intelectual que você está entrando, que é o meu exemplo, o exemplo dela, nesse mundo, não é que necessariamente você crie um conflito com a outra pessoa, mas quando você passa por essa fase de insegurança, tá, mas e eu? E a minha identidade? E quem sou eu além dos papéis sociais que eu ocupo? Quais são as referências que eu realmente tenho, já que elas não são naturais, porque eu não fui criada com essas referências? Quem sou eu nesse meio do caminho? A tendência é que você não consiga, a tendência, não é necessário, mas a tendência é que você não consiga construir essa identidade se você não se afastar do seu polo de insegurança. E o seu polo de insegurança é quem domina mais do que você. Normalmente é isso. Então o conflito ele vem às vezes só disso. Se você está tentando criar se descobrir, você só está passando por um conflito justamente porque você não tem segurança sobre o seu repertório em relação a isso, sobre como você faz isso, e você está do lado de alguém que domina aquilo. Então, isso muitas vezes, por mais aberta que a outra pessoa seja, continua sendo um podador, mesmo que a outra pessoa não queira, não tenha uma personalidade. Tem gente que tem gente que não. Mas mesmo que a pessoa não tenha uma personalidade de podar a outra, é um movimento natural se sentir podado pela insegurança de não pertencer àquele mundo e estar do lado de quem pertence. E de quem domina, ou quem na sua visão domina. Então, quando você se distancia das referências dessa pessoa, pelo movimento de negação, e tenta encontrar referências diferentes, você começa a pisar num terreno que parece um pouco mais... Você se sente mais seguro de andar nele, para depois você voltar para o outro terreno que você estava inseguro. Então, o movimento que eu vejo que eu fiz nesse caminho, que eu acho que pode ajudar quem tem passa pela mesma situação, você trouxe o exemplo da literatura. Não foi por sua causa exatamente que eu fui me afastando da filosofia, mas foi por toda a crise que eu tive ali durante monografia e construção do mestrado e cursar o mestrado, que foi bem traumático para mim. Mas também tinha esse fator de querer me desenvolver numa coisa que eu sabia que você não dominava tanto, pelo menos quanto filosofia. Então, se eu viesse trazer uma discussão num assunto que eu achava que eu tinha lido e você não, por mais que o repertório a gente fala sobre qualquer coisa, né? Essa é a graça do repertório. Mas aí eu me sentia mais segura para trazer a coisa para mesa naquela época, entende? Então, quando você vai por um caminho diferente da pessoa, você começa a ter um pouco mais de ousadia, assim, de falar. A pessoa vai discordar de você e você fala assim, não, peraí, você não leu, deixa eu te mostrar esse ponto aqui. Aí você fala, é verdade. Aí você começa a falar, então eu posso trazer um ponto pra mesa. Então aqui eu entendi. Esse é o primeiro movimento de construção, em cima disso que você falou. O segundo, associado ao que eu falei antes, é participar de outros ambientes. Porque quando você está nesse cenário da insegurança, se a sua única referência e troca é com quem está te mantendo inseguro, não de propósito, né, mas porque você está tentando se achar, e você quer se descobrir independente daquela figura, você precisa ir para outros ambientes. Quando você vai para outros ambientes exercer essa intelectualidade, você começa a se colocar mais, porque com aquela pessoa você já estava inseguro. Então você vai para um clube do livro, você fala, você se sente mais à vontade para falar. Você vai conversar com outro amigo que não tem nada a ver com aquela situação, e aquele amigo vai falar, nossa, como você é inteligente. E você fala, é verdade. Então, assim, você começa a ouvir e a participar de momentos em que você se sente mais seguro. Aí você começa, aí você volta lá para o seu caminho normal de casa e você fala assim, não, eu acho que eu achava que não, mas eu acho que eu sei falar um pouco sobre isso aqui. E aí aquela figura que representou a sua insegurança, porque você está tentando se deslocar dela e descobrir quem você é, deixa de ser uma ameaça. Tudo isso psicológico e inconsciente, né? Não uma ameaça real da pessoa te podar nem nada, mas esse é o movimento que vai acontecendo no seu inconsciente, que você vai descobrindo que era ele que estava te travando a entender quais são as suas referências, como que você se desenvolve, como que você se coloca, como você se sente mais seguro, como que você vai atrás dos temas que te interessam. Então, acho que essas são as duas formas de fazer essa negação que você mencionou dentro da negação enquanto um caminho intelectual, né? E já que você, Janaína, e aqui vamos uma terceira parte. E final já. E final. Se inspira na Evelyn e admira a Evelyn, então talvez a gente possa terminar aqui com a Evelyn indicando os livros que ela trouxe, que ela nem teve a oportunidade de falar sobre esses livros ainda, porque a gente tomou outro rumo na conversa aqui. E eu acho que é uma boa. Você pode dizer as suas referências e por que você escolheu esses livros para
ela dá uma oportunidade à serendipidade nesse episódio aqui. Exatamente. Como, no fim das contas, a Janaína até fala, eu não tô nem pedindo conselho, eu quero só referências. Aham. Então, assim, a gente falou aqui, e no fim das contas, o que ela pediu foi referências. Porque é isso, é difícil construir a sua própria... Eu lembro disso lá nos sebos, assim, do primeiro momento era... Tá, eu vou ficar olhando as prateleiras aqui, mas como é que eu sei que é bom? Como é que eu sei que livro aqui tem potencial de ser alguma coisa? Porque tem muita coisa ruim também. Desculpa o pessoal que acha que tudo é válido, mas tem muita coisa ruim ali também. Você tem um primeiro momento que é um momento prático mesmo, de quais são os. Como que eu começo, né, a entender isso daí? Porque até para ter serendipidade, você precisa, de alguma forma, começar a ter um repertório, entende? Para você não se colocar numa furada, embora até as furadas possam trazer alguma coisa, né? O que eu trouxe aqui hoje, pensando no pedido efetivo dela no final do texto que ela pediu referências? Eu não trouxe os principais autores para mim, embora tenham autores favoritos aqui, porque é difícil a gente não pensar neles nessa hora, né? Mas não tenho Thomas Mann aqui, para tristeza de vocês. Eu trouxe livros que fizeram parte desse meu percurso, a maioria há bastante tempo, acho que dois aqui mais recentes e um bem recente, que eu acho que ajudam na dor específica, olhando para trás, resgatando o meu caminho, eu tentei trazer dicas que pudessem ajudar ela. Ou seja, facilitar a serendipidade, são livros que eu considero que ajudam ou a fazer reflexões específicas sobre identidade, sobre pensar sobre si mesmo, sobre questões filosóficas via literatura, que eu acho que é um caminho mais fácil de entrar nesse mundo do que se você estiver efetivamente estudando filosofia para quem não é do meio, mas que vão trazer questões existenciais e filosóficas muito importantes para quem está numa crise de subjetividade, especificamente. Então, eu selecionei livros pensando nisso. E não em melhores livros do mundo, ou os livros mais importantes da minha vida, ou coisas assim. Mas livros que eu acho que contribuem, têm chance de dar esse encontro de serendipidade com quem está buscando exatamente essa construção de subjetividade, que é o caso dela. Tá. O que eu selecionei aqui, eu vou falar sobre eles, e se você tiver lido eles já e também achar que eles fizeram isso quando você leu, você comenta em cima também. Vou numa ordem que não é de importância, só na ordem que está colocada aqui. O primeiro deles é a Metamorfose, do Kafka. Dá os nossos zoomzinho aí, Gabriel. Me senti muito blogueira agora. Eu acho que quando foca em você, né? não precisa de zoom, não. Tá. Tá focando, brincadeira. A Metamorfose do Kafka é um livro que eu acho que ele é batido, no sentido de que muita gente recomenda sem ter realmente noção do valor que esse livro tem. Para mim, ele foi muito importante porque eu acho que ele traz de uma forma não teórica, que eu acho que é importante para esse momento de crise de subjetividade, ele traz de uma forma não teórica questões essenciais para você entender o seu papel no mundo. E de uma forma também não óbvia, tipo, livros que vão falar especificamente sobre o papel da mulher, ou sobre essas crises de papéis de mãe e coisas assim que são importantes também. Mas eu acho que aqui você tem isso de forma não de mão beijada, não dada para você. Nós mulheres passamos por esse tipo de questão. Vamos pensar sobre papéis sociais? Sabe? Tem livros que vão trazer isso de forma mais direta. Esse aqui não é sobre mães, mulheres e papéis sociais, mas ele traz de forma, assim, não de mão beijada, ou seja, traz a vara no peixe pronto, para você refletir sobre o impacto Dá a vara. Lá ele. Tava muito feminino esse episódio. Teve que ter um cortezinho. Tem que ter um machismo aqui. Tem que ter um... Nem é machismo. Então, enfim, eu perdi um pouco a brincadeira, mas eu espero que tenha dado para entender, porque eu esqueci completamente onde é que eu tava. Então, eu acho que esse é um livro bom para pensar isso, sobre quem a gente é fora do que a gente está acostumado a ser, qual o impacto de deixar de ocupar esses lugares e que crise que isso pode gerar pra gente e pros outros. Então, eu acho que ele traz referência em relação a isso. Um outro, esse aqui tu vai lembrar, é realmente recente, eu li ele ano passado. Mas ele entrou na minha lista de indicações de quando alguém me pede indicações parecidas com esse tipo de questões. Mas pra lá. É que eu precisava ler, que eu não lembrava. Tá. Ensaios de Amor. Eu nunca sei, porque eu não sei a origem dele, se ele pronuncia Alan de Botton,
Porque ele fala em inglês na maioria das vezes, mas eu acho que ele Não, ele é britânico. Ele é Então, britânico. mas eu acho que. Mas esse nome, enfim. Esse nome é de origem francesa. Exatamente. Então, eu nunca sei, mas como ele é. Alain de Botton, né? Exatamente. Eu falava assim antes, mas eu vi que ele fala majoritariamente em inglês, então eu coloco Alain de Botton agora. Esse é um livro muito bom para pensar em questões, aí sim, totalmente filosóficas, mas num tema mais leve, pensar sobre amor, sobre relacionamentos, que eu acho que também está envolvido aqui no que ela falou por causa dos papéis que ela trouxe, e começar a pescar referências que, se te interessarem, depois podem virar temas de estudo para começar aquele caminho que a gente falou de, entendi, então esse texto específico me trouxe essas reflexões, o que ele mencionou aqui de filosofia, o que ele mencionou aqui de conceito, para daí ir atrás. Então você começa a ter um acesso a essas referências, sem o peso de entendê-las de primeira, selecionar o que te interessou, se te interessar, e a partir disso começar um caminho de anotar ali coisas que são do seu interesse para começar a aprofundar. Eu acho que ele cumpre bem esse papel. E é um livro gostoso de ler pra caramba. É o único que não é literatura aqui. Outro, vou ser mais breve sobre a explicação pra gente não demorar muito. Então vou falar só bem por alto. Virginia Woolf. Eu trouxe aqui o Mrs. Dalloway, é um ótimo livro para começar, mas eu nem acho que precisa ser esse, não. É porque eu não tenho outro em papel, só tinha na época em e-book, né? Mas o que eu recomendaria de fato para ler é um que não é literatura dela, que chama Um Teto Todo Seu, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui agora, porque ela vai discutir especificamente sobre a dificuldade de ser intelectual, romancista, de ocupar esse papel, pensar sobre política, para as mulheres, porque o nome do livro diz Um Teto Todo Seu, é que você precisa de um ambiente para se deslocar desses papéis, não para deixar de ocupá-los, mas algum ambiente para se deslocar desses papéis, para que você consiga desenvolver a intelectualidade. Porque, assim, desenvolver a intelectualidade enquanto você grita com o filho para poder sair de cima da cômoda e responde pro marido qual que é a lista de compra e responde mais alguém que você tá sob o seu cuidado, realmente é mais difícil. Realmente é mais difícil. E é um teto sobre todo seu, porque assim, é um espaço em que eu possa, naquele momento, me deslocar dos outros papéis e realmente cumprir esse papel. Caramba, que é um espaço, não conhecia isso, não. Que é um espaço que, em geral, é mais fácil para os homens ter. Inclusive, quando a gente pensa nos intelectuais algumas décadas, assim, a gente tem aquela imagem do cara que tem um escritório em casa, Sim. Que é o escritório do homem. Ele vai lá, fecha as portas e ninguém interrompe ele. E é muito mais fácil ter uma vida intelectual se você tem esse espaço. Claro. Então, quando ela fala de questões sociais, filosóficas, mas físicas também. Você precisa ter um espaço simbólico e real para exercer a intelectualidade. Não dá para exercer a intelectualidade enquanto você faz o resto, não igual a quem não precisa dividir a intelectualidade com o restante. Outra autora que está aqui e que vai falar também sobre isso, essa é uma das minhas favoritas, é a Marina Colasanti. Esse aqui é o mais longa vida, mas pode ser qualquer um dela. Esse é de poesia. A Marina fala sobre isso, também sobre o mesmo ponto da Virginia Woolf. A dificuldade de... tem uma entrevista muito boa dela, joga aí no YouTube, Marina Colasanti entrevista, eu não lembro pra onde é que foi. E que o cara pergunta, ela sempre foi perguntada sobre isso, existe uma literatura feminina, uma escrita feminina? E ela sempre tem que responder essa pergunta. E ela diz que sim, porque por causa desses limitadores. Por exemplo, é diferente escrever um texto num escritório isolado e você escrever um texto que é intermeado pelas interrupções da vida cotidiana administrada por uma mulher. Então, essas interrupções constituem um jeito de escrever. Você precisa... Quem escreve sob interrupções de todas as ordens, simbólicas e reais, escreve diferente de quem não escreve sob interrupções o tempo inteiro, de quem só escreve. Então, aí ela fala, a rotina de uma escritora é a rotina de escrever um pouco aqui, parar, fazer o almoço, voltar a escrever de novo. Ir lá resolver um problema doméstico, voltar a escrever de novo. Ir lá atender o marido, voltar a escrever de novo. Então, essa é a natureza de ser intelectual, aqui no caso romancista, e escritora, e poeta e tudo mais, e mulher ao mesmo tempo. Então, tem as suas características. Então, as duas se associam. Eu separei esse aqui porque eu acho que é um dos melhores livros de poesia que eu já li na vida, mas qualquer livro da Marina Colasanti, ela tem livros específicos também sobre questões femininas, se for o seu interesse. Acelerando mais. Rubem Alves, né? Rubem Alves, esse aqui é o Quarto de Badulaques. Foi o primeiro que eu li, por isso que eu trouxe esse, mas também pode ser qualquer um. Ele é ótimo pela mesma razão do Alain de Botton aqui. Ele, só que menos filosófico, mas ele vai trazer questões cotidianas, em crônicas, na maioria das vezes, que
ajudam muito a você entender o que você pode, o que te interessa. E ele sempre menciona muitos filósofos, muitos conceitos, mas de forma fácil. Mas ele menciona, ele explicitamente fala autores, e isso eu acho que pode ser um caminho para encontrar suas referências. E ele tem temas muito interessantes, muito cotidianos, muito na pegada do que a gente faz aqui no podcast. Então, referências e repertórios aplicados a questões reais que a gente reflete, passa, vive, são crônicas, então é dia a dia. Sim. E qualquer livro do Rubem Alves. Esse foi o primeiro, eu gosto muito. O primeiro que eu li, né? Faltam 3 só, eu juro. Peraí, antes de... Não, pode ficar aqui. Gabriel, deixa... Bota em minha câmera agora, por favor. Mas deixa... Quando a Evelyn voltar, deixa a câmera nela e pega lá o livro que tu tá lendo agora. Aqui, por favor. Mas vai, continua. E aí, pra gente ir fechando, eu trouxe o Hermann Hesse. Esse aqui é o Felicidade, porque ele é muito bom, esse livro. E ele é de contos. Então, pensando em quem talvez está construindo, começando a construir repertório, eu realmente acho que o caminho são crônicas, contos, poesia. E romances curtos, novelas. Porque eu acho que é um caminho mais fácil, mas não menos profundo. Mais fácil porque se você está desenvolvendo, talvez você não consiga ler um livro de 600 páginas, um livro de 500 páginas, vai ser mais difícil, você pode desanimar no meio do caminho. Mas então como é que eu faço? Mas também você não precisa ler um livro bobo por causa disso. Então, você sabe que eu tenho uma ideia de produto disso que eu nunca desenvolvi, inclusive. Porque eu realmente acho que crônicas, poesia, contos e novelas é um caminho de chegar às referências mais importantes, grandes autores, grandes questões, grandes filósofos, de forma mais acessível para depois você chegar. Porque às vezes o clássico é um livro de... Caso do Thomas Mann, A Montanha Mágica. O clássico é um livro de 1000 páginas. Você vai começar por um livro de 1000 páginas, ele tem tanto texto com as mesmas questões, que abordam os mesmos temas, que são contos, são mais curtos, e que você começa a se sentir mais seguro, aprender, desenvolver repertório antes de encarar o que a gente chama de calhamaços, né? Que são os livros muito grandes. Então eu trouxe esse aqui como exemplo disso. E o Hermann Hesse também traz questões existenciais com bastante frequência. Questões sobre identidade, ele aborda muito. Questões sobre como diz o tema aqui, o que traz sentido para a vida, felicidade, sentido para a vida, que eu acho que ajuda a resolver esse conflito que ela está passando agora. Então, identificar sentido é importante também para descobrir quem você é, porque quem você é, fora dos papéis sociais, vai estar muito associado à questão sobre o que traz sentido para você. Então, eu acho que ele é um bom autor para falar sobre isso. Eu indiquei esse, como eu falei, porque são de contos, mas é um livro de contos, mas tem qualquer outro livro do Hermann Hesse vai ter a mesma pegada. Meu Deus, me deu um branco agora, mais famoso dele. Do Hermann Hesse? Lobo da Steppe? O Lobo da Steppe. Nossa, tinha me dado um branco. Tá até lá em casa, eu não trouxe aqui pro escritório. O Lobo da Steppe foi um livro que me deixou em crise por um tempo, assim, e foi fundamental para eu me passar por essas respostas de identidade. Poderia ser ele também, eu trouxe esse porque é de contos. Clarice, que não precisa de justificação, porque eu já falei dela em 500 episódios, mas a Clarice Lispector, esse aqui é A Paixão Segundo GH. Tá no nosso Clube do Livro. Tá no nosso Clube do Livro, aliás, se você quiser ler ele com ajuda, temos o... Quem conduziu foi você, inclusive? Fui eu que conduzi esse livro. As aulas são suas, o guia é seu? Exatamente, todo o material do Clube do Livro desse livro foi meu. E a Clarice pela mesma razão, ela tem uma abordagem mais mística e, portanto, menos conceitual. E eu acho que isso é muito importante para algumas pessoas. Se você se identificar com esse estilo, ele pode ser o grande livro ou a grande autora para te ajudar a responder essas questões de modo mais leve, digamos assim, né? Leve entre aspas, né? Porque dá para ler um livro da Clarice e sair bem atordoado, mas no bom sentido. Ela não vai mencionar autores como faz o Rubem Alves, por exemplo. Falar, isso aqui é Heidegger, isso aqui é... Mas você começa a ter um contato indireto, que depois, quando você pegar esse repertório, você vai falar, entendi, tem muito de tal filósofo na Clarice. Tem muito desse conceito na Clarice. Então, mas você começa a entender o que esses conceitos trazem de reflexão para a vida, sem saber nem que eles são conceitos. Então, acho que ela é um bom caminho para fazer esse percurso. E, por fim, o último que eu trouxe, é o último agora, acabou de fato. Esse aqui já é maior, então já é um pouco mais desafiador para quem não tem o hábito, não sei se é o caso dela. Mas o Crime e Castigo, eu trouxe como... Crime e Castigo, do Dostoiévski, um dos autores que eu mais gosto também. Eu acho que o Crime e Castigo é um bom livro, e o Dostoiévski como um todo, não só para fazer essa conexão entre questões existenciais, reflexões, repertório e literatura,
Mas é um bom livro e um bom autor para você fazer as reflexões de identidade mais morais, que também fazem parte da sua formação de repertório, de referência e de identidade, entender os conflitos morais que te tocam, os conflitos morais que constituem sociedades e tempos específicos, mas fazer isso de modo não teórico é um caminho via Dostoiévski. Falei para um caramba. Pronto, agora acabou a minha referência, falo dessa. Não, eu vou aproveitar um caso que aconteceu recentemente aqui. Aqui no INEF, como um todo, a gente tem planos de desenvolvimento individual, né? PDIs, que toda empresa tem, que a gente, quando tem alguma habilidade que a gente precisa desenvolver no funcionário, a gente faz um plano de ensino para isso, né? Que geralmente é uma relação 1 a 1 e tal. E aí a Evelyn fica responsável pela Gabi, eu tô responsável do PDI do Gabriel e da Natália agora. Do Gabriel é de edição de vídeo, da Natália é de vendas, mas o Gabriel é uma pessoa não leitora, assim, né? Não desenvolveu o gosto pela leitura durante a vida. E aí eu sempre insisti que ele lesse. E aí no início a resposta dele foi: eu não sou uma pessoa que lê. Eu não leio. Aí eu, como todo bom patrão, falei assim: ou o Leo tá demitido, né? E ele, Isso é uma desde escola então, de filosofia. concordou, sem nenhuma coerção externa, em que ele deveria desenvolver a habilidade de Famoso ler. livre e espontânea Livre e espontâneo. pressão. Exatamente. Né, Gabriel? Só que a gente tentou alguns livros e tal, e não deram certo. Ele pegou um por livre e espontânea vontade, esse foi o Velho e o Mar, do Hemingway. Ele gostou, só que quando ele teve que passar da página 2, ele não conseguiu. Ai, que maluco. Mas agora eu tive uma ideia que parece, que não é que parece, que tá funcionando. Reservei 30 minutos para o Gabriel ler por dia, e aí disse para ele: ó, cara, eu quero pelo menos 1 ou 3 por semana, Gabriel. 1 por semana. 1 por semana. 1 por semana o quê? Uma crônica por semana. Aí tem essa coleção aqui da Companhia das Letras, que foi organizada pelo Humberto Werneck, que são... Quantas crônicas exatamente? São 42 crônicas dos mais diversos escritores brasileiros. Tem a Clarice aqui, tem o Rubem Braga aqui, tem... O Braga é um dos grandes nomes de... talvez o maior nome da crônica brasileira recente seja o Rubem Braga. Tem o Antônio Prata, que é excelente cronista. Tem a Raquel de Queiroz. Tem o Caio Fernando Abreu. Tem a Cecília Meirelles. Tem o Machado de Assis aqui. Ele é maravilhoso. Mas, como todos são crônicas, são textos curtos sobre o cotidiano. Eu tô para dizer que isso aqui é o primeiro livro que qualquer pessoa que queira ser leitora tem que começar a ler. É esse livro aqui. O Gabriel está corroborando essa tese, porque, como a gente falou, não era alguém que tinha o hábito de ler e está conseguindo ler, né, Gabriel? Você leu quantos até agora? Foi 12, se não me engano, tem aí, ó, tá até marcado aí já. Marca até também. Não. Tá, deixa eu ver. O que eu li foi ontem, foi a árvore de dourada, se não me engano, a árvore de ouro. Deixa eu ver Boa. aqui. Então, parou na página 40 aí. 40, não, 55. Deixa eu ver então quantos você leu. Em quantos dias? Faz segunda-feira que comecei. Segunda-feira você começou? É. Então você leu 8. E hoje é? Já Quinta. quinta-feira. Ó, Então, em 4 dias, o Gabriel leu 8 crônicas. Lendo 1 por semana. meia hora por dia. Então, se você Excelente. reservar meia hora por dia para Gabriel ler... acabou de corroborar minha tese do produto que eu queria fazer. Crônica, conto, poesia e novela é o caminho para se tornar leitor. Exatamente. Se você quer que a Evelyn lance esse produto, coloca aqui embaixo. E é um produto de construção de repertório e de virar leitor. Eu quero, exatamente. Exatamente. Então, eu indico esse aqui, caso você queira começar a descobrir coisas, né? Porque aqui tem muitos autores juntos num livro só. É isso, essa dica mais específica sobre o hábito em si, que faz toda a diferença, né? Né? Porque você vai se deparar com todo tipo aí, de crônicas que são filosóficas, crônicas que têm questões existenciais, crônicas que são só um humor, só não, de novo, no sentido depreciativo, quer dizer, uma questão sobre o humor que não necessariamente vai tratar de questões filosóficas. Sim. Você vai descobrir estilo, gosto, se você gosta de humor sem humor, se você gosta mais ácido, menos ácido, vai começar a descobrir
que tipo de autor, de tema, de escrita te interessa, e isso ajuda a fazer uma lista depois para ir atrás dessas pessoas, né? Se eu leio uma crônica da Cecília Meirelles e ela me parece maravilhosa, eu já tenho um caminho agora de tipo de escrita, autor, tema, estilo, tudo isso, que eu posso ir depois me aprofundando, lendo coisas mais longas, lendo sobre o que essa pessoa fala, que outros temas ela traz, que provavelmente eu vou gostar também. Exato. Então, temos um episódio? Temos um episódio. Para você que ficou até o final, no episódio passado o pessoal ficou até o final, o pessoal comentou zen. Eu não sei se foi o episódio imediatamente final, mas, bom, o último episódio que eu vi lá que o pessoal comentando. Agora, como a gente falou do produto no final aqui, quem chegou até o final e quer que a Evelyn faça esse produto, bota aí produto aqui no comentário que a gente vai saber que você chegou até o final e ficou com a gente até aqui. Certo? Mas quem ficou até aqui e não quer o produto tem que fomentar alguma coisa também, que eu quero saber que ela chegou. Então bota... quem quer o produto, bota produto. Quem não quer o produto, bota... Tá bom assim. Não, não tem que ser uma palavra só, né? Então bota... Nego. O que tá na bandeira da Paraíba. Nego. Nego que você faça um produto. N-E-G-O, Não, tá? não faça isso, sabe por quê? O pessoal vai se sentir constrangido a estar falando, não quero o seu produto, não vão comentar. Ah, é? Eu só quero que vocês sinalizem que chegaram até aqui. Só sinalizem que chegaram até aqui. Então bota quem chegou até aqui... Eu tenho uma dica. Vai. A pessoa que não quiser o produto, mas que chegou até o final, ela pode comentar serendipidade. Serendipidade. Façam assim, comentem todos serendipidade que chegaram até aqui. Se você quer o produto também, não queiram, bota produto também. Pronto. Não, bota só produto, não bota serendipidade de produto. Vocês que querem o produto, bota produto. Eles dificultam muito a vida deles. Vocês que não querem, mas isso aqui é um podcast que só chega no final quem é inteligente. Então, se você tá aqui, você é inteligente, você é A especial. gente ficou meia hora só pra definir, a pessoa já foi até embora agora. Tá bom, muito bom o episódio, tchau. Mas é isso. Até o próximo episódio, fiquem com Sócrates e até lá.